Olá, pessoal! Vamos começar então nossos trabalhos falando sobre emoções. As emoções, elas são alguma coisa, que está aí. A gente lida com isso, a gente vive emoção o tempo todo, né? As emoções têm funções no nosso organismo, têm funções para o nosso organismo e muitas vezes a gente não lida com isso, né? A gente não olha para isso. Aqui no grupo eu quero que a gente comece não só a falar sobre isso, mas como também fazer treinos em torno da emoção, tá bom? Eu vou agora focar em conversarmos sobre emoção, falar para vocês quais são as situações em que a gente tem a emoção com base em fatos ou com base em interpretações nossas de situações que vivemos, né? Quero falar para vocês também como que a gente pode identificar quando a gente está tendo estratégias que não são funcionais para a gente, para lidar com a emoção, né? Quando as nossas escolhas não revertem num benefício para a gente, e sim num prejuízo. Falar também do quanto que a gente vai desenvolvendo regras e julgamentos sobre as nossas emoções ao longo da nossa vida. Com base em quê? Com base naquilo que a gente viveu na infância, com base no que fomos treinados pelos nossos pais, né, a lidar com as emoções e com base na forma como eles próprios lidavam com as emoções deles e com as nossas. Isso vai passando mensagens pra gente, a gente vai aprendendo com o exemplo, né? E nem sempre é a melhor forma. O que a gente precisa sempre ter em mente é que isso são coisas que a gente aprendeu e se não é hoje, não gera pra gente um benefício e sim um prejuízo, eu posso desaprender, eu posso mudar o meu jeito de lidar com determinadas situações. Mas o primeiro passo é sempre enxergar que jeito é esse, como que eu olho para as minhas emoções, eu sei dar nome às minhas emoções, eu tenho o hábito de olhar para mim e perceber o que eu estou sentindo, perceber que o meu humor está mudando, que as emoções estão vindo de um jeito diferente. Primeira coisa é a gente olhar para a forma como a gente aprendeu sobre as emoções e perceber se existe alguma regra. Então vamos lá, eu vou aqui começar a guiar vocês nessa reflexão. Como que é para você sentir raiva? Como que é? Como que é no teu corpo? Como que é o teu julgamento sobre a raiva? Então começa dizendo para você mesmo o que você acha de uma outra pessoa que você percebe que está com muita raiva. Tá? Tentem ir gerando essas reflexões, escrevendo isso. Lembrem de ter o material de vocês. E sobre a tristeza? Na tua família era permitido ficar triste? Como que as pessoas lidavam com a tristeza? A tristeza era reforçada? A tristeza era combatida? E tinha um movimento de evitação em torno disso? Né? E a alegria? Né? A gente às vezes vê famílias em que a alegria é vista como uma euforia que não é bacana. Você não pode ficar eufórico, porque vai ficar vulnerável. E se você estiver eufórico, a qualquer momento alguma coisa pode dar errado, vai mudar isso aí. Então é melhor estar sempre morno. Às vezes as famílias elas agem de um jeito que passa essa mensagem pra gente, né? Enquanto criança. E a gente vai repetindo isso. Por que é importante eu refletir sobre as emoções? As emoções elas estão o tempo inteiro, né? Atravessando a gente, atravessando o outro. O tempo inteiro a gente está lidando, né? Tomando decisões muitas vezes baseadas em emoções, lidando com pessoas que estão tomando decisões baseadas em emoções. E a gente precisa ter clareza do que acontece no nosso sistema emocional. Quando a gente fala do quanto que a emoção tem relação com o emagrecimento, o primeiro passo é o treino de entender e dar nome ao que você sente. Muitas vezes a nossa emoção, ela desabrocha, né? Ela aparece sem a gente perceber, porque muitas coisas na vida fazem gatilho pra gente, né? Nos remetem a memórias de coisas que foram agradáveis ou desagradáveis,
né? Quantas vezes você está de repente passando, ver um casal junto, te dá aquele flash de alguém que você tem saudade, ou te dá um flash, né, de estar com a esposa, ou de estar com o marido. A nossa mente, ela faz associações o tempo inteiro. Eu quero começar explicando para vocês como é que a terapia cognitivo-comportamental entende esse sistema emocional nosso, né? Então, vamos pensar o seguinte, eu quero que vocês me acompanhem pensando em situações de vida real de vocês, né? Imagina aí uma situação que você tenha, assim, clareza de que aquela situação mexeu com você emocionalmente. Tenta lembrar dessa situação. Eu não queria, nesse momento, que vocês lembrassem de situações muito traumáticas, catastróficas, né? Tenta lembrar uma situação leve, uma coisa de cotidiano, tá bom? Eu não quero que ninguém fique mexido emocionalmente, porque a gente não está em processo terapêutico. Tenta lembrar uma situação de cotidiano. Nesse momento, eu quero que você comece a separar, tá? A situação qual é, né? A terapia, ela entende que as nossas emoções, elas estão relacionadas não à situação diretamente, mas à forma como a gente interpreta essa situação. Então, tenta identificar o que você pensou naquele momento que aquela determinada situação aconteceu, né? Se ficar difícil, tenta pensar o que passou pela tua cabeça antes da situação, né? Tenta lembrar como que você julgou, né, você mesmo naquela situação, julgou o outro, julgou o mundo, porque aí está esse atravessador entre a situação e a emoção, né? Muitas vezes entre a situação e o comportamento. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente sempre separa. A situação é uma, não é essa situação que obrigatoriamente vai me levar a sentir tristeza, raiva. Não, eu pensei em alguma coisa sobre essa situação. Então a gente precisa identificar o que passa pela cabeça, né? Quais as emoções que a gente percebe. Vamos pensar numa situação de um chefe brigando com você na frente de todo mundo, né? Não é incomum você sentir mais de uma emoção, então você pode ali identificar que você ficou triste, você se sentiu envergonhado, ao mesmo tempo você teve raiva desse chefe, né, por ser tão desrespeitoso, não conseguir cuidar da tua privacidade, da tua intimidade, falar de coisas na frente dos outros. E o comportamento, como é que é esse comportamento? Muita gente tem comportamento de chorar nessa hora, né? Pode ser que o comportamento seja uma explosão com esse chefe, eu gritei, eu briguei com ele, né? Porque eu não contive esse meu comportamento dada a situação. Às vezes a gente identifica reações fisiológicas, reações no nosso corpo. A gente percebe de repente um embrulho no estômago, uma ânsia de vômito, tremor, sudorese, né? Muitas coisas são percebidas nessa hora no corpo, né? A gente percebe a emoção no corpo de alguma forma. E aí a gente tem que olhar para o quê? O chefe brigou comigo na frente dos colegas. Você deve estar pensando assim, essa situação sempre me geraria essa emoção, essa reação. Agora vamos olhar então o que você pensou sobre essa situação. A pessoa que vive essa emoção toda que eu te falei agora, esse comportamento, essa reação fisiológica, faz sentido que ela tenha pensado alguma coisa do tipo... ele me desrespeita, ninguém me dá valor aqui nesse trabalho. Às vezes pensa coisas contra ele próprio. Nossa, eu não sou bom profissional mesmo. Olha que nível, né? Cheguei, dele me expor assim na frente de todo mundo. Às vezes a pessoa começa a virar esse pensamento contra ela mesma. E aí, pessoal, esse pensamento é a interpretação da situação, percebem? Esse pensamento é que vai me afetar de alguma forma. E a gente sempre pergunta, de que outra forma eu poderia pensar sobre essa situação? Imagina essa mesma situação, exatamente a mesma situação que eu descrevi aqui para você, do chefe expondo o funcionário na frente de outras pessoas. Que nesse momento, esse funcionário olhasse para esse chefe e falasse, esse cara é um descontrolado, essa pessoa não tem noção, não respeita ninguém. Essa visão, esse jeito de ler a situação, geraria a mesma emoção? Ele ficaria com raiva, ele ficaria triste, né? Pode ser que gerasse uma emoção muito diferente, talvez gerasse até uma emoção de pena, né?
Então, às vezes a gente precisa olhar para as situações, perceber o jeito como a gente interpreta a situação. Isso é um ponto que é necessário que a gente tenha clareza. Como é que você está interpretando as situações do teu dia a dia que estão fazendo com que você se sinta mal, né? Com que você gere um prejuízo para você mesmo, muitas vezes descontando na alimentação. Qual a importância de falar das emoções? Quando eu não entendo, não aprendo a ler o meu mundo emocional, eu não regulo, né? Eu não regulo o que eu não conheço, eu não gerencio. Lembra aquela história, quem está em mundo corporativo já ouviu isso, eu não gerencio o que eu não conheço, então eu preciso monitorar, preciso medir. Isso vale para as emoções também, né? Se eu não monitoro, eu não regulo, porque eu não sei o que está se passando comigo, eu fico sempre refém daquele fervilhar, aquela sensação, estou me sentindo mal, sabe aquela coisa? Estou me sentindo mal, mas o que você tem? Não sei, né? E a pessoa não consegue explicar. E isso muitas vezes mostra uma inabilidade em mapear, em monitorar isso que está acontecendo com a gente. Né? É muito importante que a gente saiba dar nome ao que a gente está sentindo. Então isso é um dos treinos que a gente vai fazer aqui também. Eu peço a vocês que confiem nesse processo, porque a gente vai numa crescente. Nós temos 6 semanas e vamos juntos, atividade após atividade, construindo o conhecimento para que vocês sigam sozinhos ao final do programa. Depois, a atividade guiada que vai vir é exatamente monitorar essas emoções. Sobre as emoções, é importante a gente entender que elas têm uma função. Não adianta eu tentar evitar sentir. Eu não consigo evitar sentir, né? Porque a emoção disparada, ela vem por alguma razão. Muitas vezes eu vivo situações que vem ali uma emoção de raiva. Quando que vem uma emoção de raiva? Eu não vou detalhar hoje, porque a gente vai ter o nosso momento de falar de raiva especificamente, que é uma emoção muito relacionada ao emagrecimento, na verdade, à dificuldade do emagrecimento. Mas vou trazer assim por alto hoje, né? Quando eu sinto uma emoção de raiva, o meu organismo está me preparando para me defender. Se eu estou interpretando uma situação como uma ameaça, essa emoção é funcional, percebem? Ela tem uma razão de estar ali, ela vem para me ajudar na autodefesa. E o que acontece? Muitas vezes a gente olha para a raiva e a gente julga a raiva, a gente não quer sentir, a gente acha feio, a gente acha inadequado. E eu já ouvi pacientes me dizerem assim, eu não dou chilique, né? Eu não saio do salto. E o que é o não sair do salto? Eu fico o tempo inteiro encenando na minha vida. Olha, percebam que eu estou falando do sentir, né? A gente tem que separar o sentir do comportamento, tá? O sentir a raiva, eu não evito, eu não anulo, tá? Ele está lá dentro. Eu posso encenar diferente, encenar estar no salto, mas lá dentro está fervilhando. Eu estou controlando o comportamento, mas a questão que eu preciso sempre observar é a seguinte: eu controlar esse comportamento é uma evitação, ou eu estou simplesmente me afastando da situação para definir a estratégia, a melhor estratégia para lidar com essa situação que está me gerando sentimento de raiva? Porque isso é funcional. Agora, eu simplesmente ficar teatral, sempre fingindo que nada está acontecendo, me priva da oportunidade de treinar estratégias para lidar com a emoção diretamente. E isso vale para todas as emoções, né? Quando eu julgo a tristeza, não, tristeza é coisa de fraco. O que acontece nesse momento? Essa pessoa tem uma tendência a fazer o que com essa tristeza, né? A tristeza é uma emoção, nessa situação, seria uma emoção primária. O que é emoção primária? A primeira emoção que aparece num determinado contexto ali. E se eu julgo, eu escalono essa emoção, né? Eu transformo essa emoção numa outra coisa. Então, se eu julgo a tristeza como coisa de fraco, né? Como fraqueza, eu tendo a transformar essa tristeza muitas vezes numa emoção de raiva, né? Pensem no raciocínio, tristeza é coisa de fraco, eu estou me percebendo triste, então eu sou um fraco, e aí eu fico com raiva de estar demonstrando que eu sou um fraco.
E aí eu começo a me colocar no ambiente, nos relacionamentos, de uma forma mais irritada, mais explosiva. E olhem que coisa interessante, para o nosso sistema emocional, a tristeza em geral, né, ela tem uma função que é uma função o quê? De atrair apoio social. Quando você vê uma pessoa triste, você chega, você pergunta como é que tá. Em geral é assim que a gente age, porque a tristeza é uma emoção que mostra a vulnerabilidade do outro. E a gente não tem muito medo da vulnerabilidade do outro, a gente tem medo da nossa, em geral. Mas do outro, não, a gente vai lá, a gente vai apoiar. A raiva, o que é? A raiva ela é a emoção que vai te preparar para se defender. É a emoção que está por trás do mecanismo de fuga ou ataque, ou seja, ela também vai ativar as químicas e ativar o teu mecanismo interno para que você possa correr ou bater, né? Entre aspas, mas é assim que funciona. Então a raiva, ela é energia. A raiva, ela vem como uma produção intensa de cortisol, de adrenalina, e tudo isso fervilha no corpo, né? Então o mal-estar que vem junto com a raiva, muitas vezes ele demora a passar, mesmo que a situação se resolva, porque a química está lá. A química você não regula, você não põe para fora. A solução da situação não tira essa química de você. É por isso que é tão importante a gente olhar para as situações que geram raiva no nosso dia a dia, que geram estresse, e buscar solução para isso, para que a gente não viva essa química, essa produção química constante, crônica, né, que vai gerar impacto para a gente em outros fatores. A gente vai falar disso mais para frente. Bom, aí voltando, né, a essa situação em que eu julgo a tristeza, né, e daí eu escalono para uma raiva. Percebam que a tristeza atrai acolhimento, a tristeza traz para perto as pessoas. No momento da tristeza, muitas vezes é o que eu preciso de um apoio social, né? Mas se eu sou alguém que julga essa emoção e escalona ela para uma emoção de raiva, a raiva, por ser energia, por sempre ter alguma coisa, um quê de explosão por trás, ela tem um movimento social que é inverso, né? Ela tende a afastar. Você fica confortável perto de alguém que está demonstrando muita raiva? Provavelmente não. A raiva, ela tem essa tendência, né, de afastar. A gente não fica confortável perto de alguém com raiva, porque em geral, se você está perto de alguém com raiva, provavelmente ele vai alavancar a sua raiva. E a raiva é desagradável. Outra coisa importante é que a gente nunca fala sobre uma emoção como positiva e negativa, como boa ou ruim, porque percebam que ao chamar a raiva de emoção ruim, eu já estou julgando, né? Ao chamar a tristeza de emoção negativa, eu já estou julgando. Então a gente tem sempre o cuidado de olhar para as emoções e perceber, estou julgando essa emoção? Né? Eu tô de alguma forma tentando tratá-la como alguma coisa ruim. Nesse momento eu quero que vocês percebam, vocês julgam as emoções de vocês? Vocês têm regras de como lidar com determinadas emoções? Tentem verificar se vocês têm padrões que se repetem, né, nas relações. Às vezes na relação conjugal fica muito evidente um padrão de comportamento, um padrão de emoção. Percebam isso. E sobre a dificuldade de dizer o que sente. É muito importante, né, a gente saber dar nome. Já falamos aqui, em algum momento eu vou ficar navegando aqui entre os temas, né, porque eu lembrei o seguinte: quem tem filho pequeno, é importante a gente treinar os nossos filhos a fazerem isso. A gente mostrar para os nossos filhos: ai filho, hoje fica mais tranquilo aí, mamãe hoje tá agitada, mamãe precisa terminar uma coisa, mamãe tá nervosa com isso. Às vezes a gente precisa mostrar para o nosso filho que nome tem isso que ele está vendo na gente, sabe? Acabei de dar um grito, quem nunca, né? E aí o filho, ele está vendo as manifestações, ele está aprendendo. Não pense que ele não capta, ele capta o tempo todo. Então é importante a gente ajudar essa criança a entender: filho, mamãe está nervosa, aconteceu uma coisa no trabalho dela e mamãe explodiu, né? Às vezes eu preciso ajudar o meu filho a entender que eu também tenho esse mundo emocional que fervilha dentro dele, também fervilha em mim, né? É o meu, não é o dele, mas existe um. Porque com isso eu vou ajudando também as crianças
a olharem diferente para as emoções, né? Ajudando as crianças a sentirem, né, aquilo que está dentro delas, mesmo que eu vá ensiná-las muitas vezes que o comportamento dela diante daquela emoção, né, sob efeito daquela emoção, não precise ser daquele jeito, tá? E isso vale pra gente. O que a gente precisa é olhar a nossa emoção e perceber que ela é só uma emoção, ela está no campo da emoção, né? Ela não está no campo da atitude, e começar a separar.